Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Perto de anunciar um novo treinador, que é o Corinthians, né? O Corinthians acertou na final da última semana a saída da família Dias, da comissão técnica Ramon e Emiliano Dias, que não vinham trazendo bons resultados, regularidade, não tinham ainda, principalmente nessa temporada, feito esse Corinthians jogar bem, jogar melhor, dentro do que se esperava, e acabaram perdendo o emprego, o cargo no Corinthians, que agora busca um novo treinador. Iago Rudá está com a gente, ao vivo aqui, está na área com a gente, Iago Rudá, para trazer mais novidades em relação a esse nome. Já tem um consenso, né, Rudá? Como é que está esse possível acerto já com o novo treinador? Um novo antigo treinador do Corinthians para essa temporada, amigo. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Camila, os amigos da mesa, quem está em casa nos acompanhando. Olha, é um antigo, um técnico histórico na história do Corinthians, né? A diretoria está conversando com o Tite. O Corinthians está reunido com o Tite, com seus representantes desde o comecinho da tarde. Ainda não tem uma resposta oficial do Tite, né? Mas o que eu tenho ouvido conversando com as pessoas ligadas ao Corinthians e também ligadas ao treinador é que as conversas estão fluindo bem. Ainda o martelo não foi batido, mas há uma tendência de que o acordo seja fechado entre Corinthians e Tite. Se eventualmente o Tite aceitar a proposta do Corinthians, seria a quarta passagem dele no clube do Parque São Jorge. Ele treinou o Corinthians em 2004 e 2005, depois ali de 2011 até 2013, que é a principal passagem dele, quando ele ganha o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, o Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista. Ele volta ali em 15, ganha mais uma edição do Campeonato Brasileiro com o Corinthians e aí parte para a seleção brasileira, onde o Tite comandou, né, a amarelinha em 2 edições de Copa do Mundo. O Corinthians está tentando manter em sigilo, está tentando manter ali as informações próximas ao Fabinho Soldado, executivo de futebol, e ao presidente Augusto Melo, que evidentemente é o principal responsável por isso, mas já há um clima de certa euforia por parte do Corinthians. Há uma tendência de que o Corinthians consiga fechar essa contratação, mas ainda não tem um prazo, assim, talvez. Se não for hoje, talvez possa ser amanhã, talvez se estenda para quarta-feira, mas ali internamente o Corinthians já trata com um certo otimismo ali o nome do Tite para dirigir a equipe no restante da temporada. Me parece até muito parecida com a discussão que a gente teve agora há pouco aqui no início do Tá Na Área de hoje sobre o Grêmio e a escolha pelo Mano Menezes, né? Porque a gente fala de um Corinthians que teve a comissão técnica do Ramon Dias, do Emiliano Dias, importante para salvar do rebaixamento do ano passado. Conseguiram fazer o Corinthians chegar até ali uma pré-Libertadores. E aí começa essa temporada com desempenho, bons resultados no Campeonato Paulista, mas muito ruins dentro da pré-Libertadores, culminando na eliminação. O Corinthians não consegue chegar à fase de grupo que tinha ali como planejamento e cai para o Sul-Americano, onde também tem enfrentado dificuldades. E aí o Campeonato Paulista é importante, dá ali uma sobrevida, mas desde a última temporada, o trabalho do Ramon, acho que desde o primeiro trabalho dele no futebol brasileiro, a gente pode comparar até com o trabalho que eles fizeram ainda no Vasco antes da chegada ao Corinthians, sempre mostrou muita dificuldade defensivamente de organizar o time. E a escolha pelo Tite, me parece, Gonza, muito nesse sentido também, de entender um elenco que tem muita qualidade, mas que no último ano não conseguiu ter um encaixe defensivo para algumas partidas importantes, né? Eu acho que quando o Ramon saiu, né, o Corinthians, né, as informações que vinham no Corinthians era que chegou a se falar no Dorival, era um nome pensado ali, mas eu acho que tem um fato novo nesse meio tempo que reforça a questão da identificação do Tite com o Corinthians, que ela é inequívoca. O Tite foi campeão do mundo comandando o Corinthians em 2012. Então, ele é um treinador naturalmente bem-vindo e naturalmente querido pelo torcedor, mas eu acho o seguinte, aquela entrevista do Memphis Depay, em que ele fala, em que ele reclama não apenas da questão se o Corinthians toma muito gol, mas dos processos, né? O Ramon Dias, ele é colocado ali de uma certa maneira, ele é exposto de uma certa maneira pelo Memphis, e aí a gente pode discutir se está certo, se não era melhor discutir isso internamente ou não, isso é uma outra questão. Mas ele expõe ali
uma certa questão de uma coisa antiga, de um modelo antigo de treinador que ajeita o time, consegue arrumar as escalações, consegue botar os melhores jogadores em campo para determinadas funções, mas falta um passo adiante. Falta ele acompanhar a complexidade que é o futebol hoje. O futebol hoje não é só você distribuir camisa, não é você dizer vamos lá e decidir se é 4-3-3, 4-2-3-1. Você tem que ter os encaixes, a questão de bola parada ofensiva, bola parada defensiva. Você tem toda essa complexidade que me parece, pelo que o Memphis coloca, e ele é um treinador ele cresceu dentro do futebol na Holanda, que é um dos países que mais valoriza a questão tática no planeta, desde 1974, com a laranja mecânica do Cruyff. Então, eu acho que esse desvio do Dorival, que é um treinador que, embora tenha tido muito sucesso nos clubes, mas ele é um pouco mais desse perfil, um pouco mais mais empírico e mais da questão de valorizar a técnica. Eu cheguei até a brincar logo depois que o Memphis falou isso e que se falava no Dorival, eu falei assim, será que o Memphis viu o jogo do Brasil contra a Argentina? Porque se ele acha que o Corinthians não está praticando futebol, o que o Brasil jogou contra a Argentina também não é futebol, pelo menos não futebol moderno. Então, acho que pode ter... O Tite você pode discutir se ele é cauteloso demais, se ele, de repente, não se encaixava num projeto de Flamengo que tem sempre que ter a ofensividade e a torcida empurra. Mas, inegavelmente, o Tite, em 2 Copas do Mundo, ele fez um trabalho que colocou a seleção brasileira jogando em nível, em termos de preparação tática, principalmente, como se joga na Europa. Então, acho que para um jogador com o tamanho do Memphis, que foi quase que protagonista, né, na saída do Ramon, eu acho que o Memphis, ele aprovaria o Tite. Então, eu acho que a aprovação do Memphis ela é importante. Acho que tem a mesma impressão, de que é muito importante até pela força que teve. Mas aí acho que tem 2 pontos, né, Raed? Acho que tem a declaração talvez do jogador mais importante do elenco, pública, né, que expõe o treinador, não tem como não expor, porque ele é muito direto em relação à organização tática do time, a falta de evolução, a falta de alguns próprios treinamentos que ele entende ali na explicação dele sobre como ele tem visto o Corinthians em campo. E tem o fato de que o que ele disse não surpreendeu ninguém. Porque a gente podia ter um jogador que dá uma declaração, expõe o treinador, e aí a gente fala assim, não, mas em campo não é o que a gente vê, é um time... Só que bate, né, o que se via do Corinthians em campo. E o que o Memphis expôs fazia um sentido. Então, ficava muito difícil imaginar a continuidade da comissão técnica depois daquela, digamos, de externar que até os jogadores estavam vendo o que a gente enxergava assistindo as partidas. E é exatamente por isso que esse sistema de jogo passou a ficar em desuso no futebol mundial nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. O losango de meio de campo, que já foi muito utilizado. Na própria Argentina, do Ramon Dias, quando ele é campeão pelo River Plate, ele utilizava esse enganche atrás de uma dupla de ataque. Só que aí o campo fica muito grande, você acaba deixando muitos espaços. A surpresa foi esse time render por um tempo e conseguir chegar onde chegou. Agora, vou na contramão de tudo falado aqui, tá? Se você escolhe o Tite para ser técnico desse Corinthians, você sabe que você precisa investir em jogadores de lado de campo. O Corinthians não tem jogadores de lado de campo e o Tite precisa, nos últimos anos, ele se mostrou um técnico que precisa de jogador de lado de campo, de velocidade. O Tite é refém dos pontas e o Corinthians não tem pontas. Pelo contrário, se livrou de todos eles, vendendo a preço de banana, formava no clube e vendia. Hoje, talvez, o jogador com essas características seja o Tales, que é um pouco mais agudo, tem um pouco mais de velocidade, hoje não é nem o titular do time. Mas desculpa te interromper, cara. Claro. O Tales é um jogador de força e explosão, não é o jogador do drible curto. Não, ele é extremo, mas ele não é o jogador que vai pegar uma bola cercado por 3 e vai passar por 2. O Tales é o jogador que vai conseguir chegar na frente quando a bola for alongada. O jogador de força que consegue chegar na frente. O Yuri Alberto pela ponta faria a mesma coisa. Não ia pegar essa bola no pé e passar por 2 marcadores. Corinthians, com o Tite, vai precisar investir nesse setor. Até porque amplia o campo com seus laterais, né? Atualmente, a forma de jogar do Corinthians é essa, são os laterais que abrem o campo e não os pontas, pelo contrário. Joga até com o Yuri mais próximo do Memphis. Não sei se passa por isso também a discussão, Rudá, em relação a chegada do Tite. Se o Corinthians está disposto a ir ao mercado
trazer mais opções, porque é um clube que a gente sabe financeiramente tem muitas dificuldades e ainda assim abriu os cofres desde a última temporada até no início dessa temporada para a chegada de alguns jogadores. Teria essa margem aí de orçamento para pensar em novas contratações para adaptar esse elenco ao que pensa o Tite? Essa é uma excelente pergunta, Camila. Eu vou até usar o gancho para falar um pouquinho sobre um acontecimento recente do Corinthians, que foi a divulgação do balanço, o resultado financeiro de 2024. O Corinthians apresentou um déficit no ano de 2024 de mais de 180 milhões de reais e o endividamento total do clube, o endividamento bruto, é de 2,5 bi. Então a gente, durante toda a temporada, conversando com a diretoria, conversando com o próprio Fabinho Soldado, o que a gente ouve é que o Corinthians não tem dinheiro para ir no mercado e para contratar novos jogadores. Quando a próxima janela for aberta, o Corinthians vai ao mercado em busca de reforços, desde que sejam atletas sem contrato, né? Atletas livres que viriam só com os valores de luvas e com os salários a serem pagos. Agora, para convencer o Tite a aceitar o convite do Corinthians, o Corinthians precisa fazer alguns malabarismos, né? O que eu tenho ouvido da parte do Corinthians é de que o clube vai apresentar um projeto robusto e de longo prazo para o Tite, e isso, claro, passa pela contratação de reforços. Agora, do ponto de vista financeiro, como que o Corinthians vai conseguir fazer isso é uma grande incógnita. É um clube mega endividado, é um clube que está com dificuldade já há alguns anos de ir ao mercado e de tudo mais. O próprio Memphis Depay, né, que a gente está vendo a imagem do gol dele contra o Sport, a esmagadora parte do salário dele é pago por um patrocinador. Então o Corinthians vai precisar se reinventar para conseguir trazer reforços e, consequentemente, conseguir trazer o Tite, que deve estar pedindo ali não só os jogadores de ponta, mas também alguns, imagino eu, né, alguns jogadores do sistema defensivo, que hoje é a principal carência, a principal dificuldade do Corinthians é o sistema defensivo, que sofre muitos gols, não só no Brasileirão, como em toda a temporada. É algo que o Corinthians, se o Tite aceitar, o Corinthians quer muito que ele resolva essa situação. Acho que a situação dos pontas me parece mais uma questão de opções no elenco, como traz o Raed, de fato. Não tem jogadores exatamente com essas características do que o sistema defensivo. Se a gente pensar em zagueiros, em laterais, talvez não sejam nomes que tenham dado muitas respostas positivas, mas tem alguns que poucas oportunidades tiveram também. Mas se a gente colocar aqui à mesa os nomes que o Corinthians tem, por exemplo, para a defesa, tem alguns nomes. Tem o Gustavo Henrique, tem o Kaká, tem o menino Tchoca, que teve pouquíssimas oportunidades. O André Ramalho, tem o Félix Torres, jogador de seleção que não está bem, mas jogador de seleção. Não sei se a questão para o sistema defensivo são nomes ou mais organização. Acho que talvez acho que depende mais do técnico ali para o sistema defensivo e mais contratações para o ataque. Não sei se você vê da mesma forma, Gonçalo. Eu vejo. Eu acho assim, com o Ramon, do jeito que o Ramon, né, organizava o time, o Corinthians, pelo rendimento, o Corinthians tinha a impressão que dava que ele tinha ali uns 5 ou 6 bons reservas e nenhum titular. Ninguém era, né, assumia a posição e dava conta. Mas eu acho que passa muito pela questão da organização de um sistema defensivo, né, de um sistema de recomposição defensiva, bola aérea defensiva, que o Corinthians sofria com isso. Acho que o Tite, se tem alguém que pode organizar e que pode potencializar a capacidade dos jogadores de defesa, é o Tite. O que eu acho que é assim, essa questão, talvez de preferência de nomes, ou a questão da falta específica de jogadores para jogar pelo lado, como disse o Raed, talvez esse seja um dos pontos que esteja fazendo o Tite pensar, né? O que a gente leu aí, né, acompanhando não só o que traz o Iago, mas no GE. Globo, né, que o Tite está conversando, está pensando, está refletindo sobre a proposta, pode passar por aí. Então, a questão financeira, o Corinthians deve saber o que está fazendo, deve ter como bancar. Né? A gente espera que... né? Eu sempre parto da presunção de inocência, né? Então, eles devem saber. A questão é o elenco, é quanto ele pode tirar desse elenco, porque o Tite também não vai querer voltar para o Corinthians ou para qualquer time para não brigar por coisas grandes. Ele não é treinador para livrar time de rebaixamento. Então, mas eu vejo no Corinthians, nesse elenco que o Corinthians montou, possibilidade de o Tite fazer
ali um trabalho, né, com ajustes, com uma ou outra contratação para tornar o modelo dele mais próximo do ideal. Mas eu acho que essa questão do elenco é o que está fazendo o Tite ainda talvez não ter dado a resposta. Até porque a gente tem essa informação, né? O Tite pretendia trabalhar fora do Brasil e Agudar e os companheiros do GE. Globo atualizaram que ele tinha uma proposta do futebol árabe, isso ficou engavetado aí com a possibilidade do Corinthians, né? Mas eu acho que essa é sempre a reflexão quando a gente fala de demissão e contratação de treinador, né? E contratação de jogadores e avaliação de elenco, o quanto cada diretoria é capaz de olhar para o seu elenco e avaliar em que posição ele pode brigar, por que coisas ele pode brigar dentro dos campeonatos que ele disputa. A gente olha para o Corinthians hoje, para o elenco do Corinthians, né, Ed? É um elenco para a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro? Pode brigar por G4? Pode brigar por título brasileiro? Pode brigar por título de Sul-Americana? Eu acho que esse é o esforço que a diretoria precisa fazer e olhar para o treinador que está lá e ser capaz de entregar isso, né? É difícil fazer qualquer tipo de análise dessa maneira, assim, só olhando o nome de jogador. Porque o nome de jogador, ele pode reverter dentro de campo ou não, dependendo de como o técnico coloque ele para jogar. Vamos aqui citar um exemplo, tá? Ano passado, o Yuri Alberto foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro junto do Alejandro, fez uma reta final de Campeonato Brasileiro maravilhosa, jogando como segundo atacante por dentro. O Yuri Alberto não rende em um sistema com pontas sendo um atacante de costas pro gol. A gente já viu isso com a própria camisa do Corinthians. Sim. E aí você vai botar um técnico que pensa o jogo dessa maneira, o Yuri Alberto pode não render o esperado, e aí o nome Yuri Alberto passa a fazer parte de uma lista de jogadores que você fala, não, esse aí não está rendendo, então o elenco não é tão bom. Então eu parto da ideia de que um bom técnico ele potencializa seus jogadores e a gente consegue fazer uma análise de elenco com relação a isso. Quando você muda totalmente o sistema tático de jogo, como é o caso nessa possível troca do Ramon com o Losango para o Tite, com um jogo posicional, pontas tendo protagonismo no jogo, você vai precisar fazer uma outra análise do elenco que não é a que foi feita até agora. Então eu não consigo dizer aqui se o elenco do Corinthians é bom o suficiente para que um técnico que pense o jogo dessa maneira como o Tite consiga performar. Essa é uma avaliação que vai ser feita certamente nessa reunião, né, Rudá? Que você está acompanhando aí dos dirigentes também com os empresários, enfim, responsáveis pela carreira do Tite, com o próprio treinador, e pensando que o Corinthians tem um confronto na Sul-Americana já nessa semana, em casa, contra o Racing do Uruguai na quinta-feira. E, por enquanto, ainda com Orlando, a expectativa de já ter um técnico à beira do campo da Neoquímica Arena na quinta-feira, Rudá? Olha, Camila, eu, para ser bem honesto, eu não tenho essa resposta. Assim, a minha impressão é de que o Orlando Ribeiro vai comandar o Corinthians mais uma vez, de forma interina, na quinta-feira. Jogo válido pela 3ª rodada ali da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E porque o que eu tenho ouvido do Corinthians é que eles não têm pressa para definir a situação do Tite, né? Eles estão conversando, querem apresentar um projeto, querem convencer o Tite. O próprio Tite, né, já tinha pedido algum tempo para refletir antes desse encontro de segunda-feira. O Corinthians não tem pressa para fazer essa situação. Por isso, eu vejo como mais provável a gente ter o Orlando Ribeiro na quinta-feira do que esse eventual novo técnico, né? Que no momento, o plano A, na verdade, o único plano do Corinthians no momento é o Tite. E se ele aceitasse, tem questão de documentação, de apresentação, conhecer o elenco, poder treinar com esse elenco. Então, eu vejo que o tempo está curto, se eventualmente o Tite aceitar esse convite do Corinthians para treinar a equipe na quinta-feira na Copa Sul-Americana. O mais provável é que o novo técnico do Corinthians estreie no domingo, jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo. Iago Rudá, obrigada pelas informações, então, aqui com a gente do Corinthians, do GE. Globo, direto aqui para o Tá Na Área, atualizando das informações do Corinthians. A gente segue atualizando lá o GE. Globo, podendo ter novidades, então, a qualquer momento em relação ao novo treinador. Mas